Olá, seja muito bem-vindo ao Strike, eu sou Paula Moraes. Hoje nós vamos falar sobre os 100 dias de governo, fazer um balanço, sobre esses 100 dias do novo governo Lula 3, que avançou aí com algumas pautas mais voltadas para programas sociais, mas não conseguiu ainda avançar de concreto nas pautas econômicas importantes para o crescimento do país. A gente vai debater mais esse assunto hoje com ele, Marcelo Suano, cientista político, que está chegando aqui na nossa programação. Seja bem-vindo ao Strike, Suano. Meus cumprimentos, Paula, para mim é uma grande honra. Você sabe o carinho que eu tenho, o respeito e a admiração que eu tenho por ti e tenho pela BMC em especial. Por quê? Porque é um local em que você tem seriedade, credibilidade. Isso é uma marca que você traz no teu nome quando você é convidado para participar de uma atividade como essa. Para mim é espetacular. É verdadeira, total. Suano, 100 dias do governo, fiz até questão de fazer um levantamento em relação à Bolsa. A Bolsa brasileira teve o pior desempenho nesses 100 primeiros dias de governo desde a época de FHC, A grande parte aí do pessimismo vem muito relacionada à questão do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi apresentado, na verdade, há poucos dias, ainda precisa passar por aprovação na casa. São vários pontos que eu quero conversar contigo, mas primeiro, para começar essa análise, vamos abordar nestes primeiros 100 dias a desorganização do governo em vários aspectos, A gente viu alguns ministérios, principalmente ali, tomando algumas decisões, tendo recuar. O Ministério da Previdência trouxe ali uma questão de baixar os juros à força do consignado, precisou voltar atrás. A gente viu também o Ministério de Minas e Energia na semana passada, passando por cima da governança da Petrobras, que é uma empresa de capital misto, onde o governo é maioria, mas tem capital aberto na Bolsa. Enfim, muitas questões muito desorganizadas, O próprio presidente em si já trouxe algumas falas rancorosas, até ao citar vingança ao ex-juiz Sérgio Moro, pegando muito mal ali para a imagem dele. Na sua visão, falta um articulador aí por trás desse novo governo? Ou esse articulador realmente, ou isso tudo está acontecendo por ser Gleisi Hoffmann, a presidente do partido, e que estaria aí talvez tendo essa articulação diferente dos governos anteriores? Paula, muito recentemente eu fiz um comentário acerca da maneira como você apresentou, disse que você era muito elegante. Você é muito elegante, tá? Isso não tem nenhum caráter bajulatório, é apenas a constatação da busca de uma forma adequada, mas com muita elegância, para tentar mostrar eu diria, um princípio de uma catástrofe, tá? Primeiro, desorganizado. Sim, é desorganizado. É totalmente desorganizado por várias razões. A primeira delas, que se nós pararmos para prestar atenção, o governo Lula, quando estava em campanha, ele não apresentou um programa de governo. Não teve programa de governo. Ora, programa de governo significa o quê? Esta é a visão de país que nós temos. Perfeito. Ele falou, nós temos a visão de país, mas quando ele falava visão de país, ele estava olhando para o retrovisor. O país que ele queria construir é um país que já tinha dado errado, porque foi um país que ele teve a perspectiva de fazer inclusão social a partir de uma economia estável que ele herdou e com um certo superávit, um certo dinheiro em caixa para fazer aquilo. Aí ele veio fazer a inclusão social com um grande projeto, que alguns eram muito megalomaníacos, como o projeto Fome Zero Mundial, para tentar se articular no eixo sul-sul, nas relações internacionais. Veja, ele não tinha um programa de governo. O que ele tinha? Apenas um discurso de combate a uma personagem que era uma pessoa que representou, num determinado momento, uma mudança na perspectiva histórica. Veja, eu não estou com nenhuma pretensão de fazer elogios ou estar jogando confete em tal ou qual pessoa, mas vamos tentar entender o que estava acontecendo no país. Nós tivemos um percurso histórico que, num determinado momento, em 2005, apareceu um cara que disse assim: eu serei o homem da curva. Ele não queria. Quem foi esse indivíduo? Roberto Jefferson. Como o homem da curva. Imaginemos uma estrada que está vindo numa linha, uma máquina administrativa, um estado totalmente inchado, ou um estado que estava com problemas, mas tentando de alguma forma manter uma economia que tinha herdado para dar conta de todo o inchaço que estava previsto e com acusações das mais variadas formas. O que o Roberto Jefferson fez quando ele pegou e jogou o problema no ventilador? Ele disse, agora nós temos que mudar. É uma curva, mas a estrada era a mesma. Essa estrada da curva, ela foi caminhando até a queda da Dilma Rousseff. Quando vem o Michel Temer, ele mostrou que ele tinha capacidade e condição de entender quais eram os problemas. Haveria a necessidade de uma reforma política, uma reforma econômica, uma reforma administrativa. Ele sabia que era necessário a reforma do sistema político, inclusive. No entanto,
Ele deixou isso de lado. E para mim, aquele problema, eu sempre brinco dizendo, é o busilis, que era um termo antigo. O busilis é o problema articulador de todos os outros problemas. Ou seja, é o problema master. Sempre foi a questão política. É aí, a nossa máquina não presta, a nossa máquina política. O nosso sistema político, ele não é feito para dar certo. Eu sempre achei que era o melhor era fazer isso. É um sistema que se a gente pudesse conversar durante 3, 4 horas, pegar, olha essa falha. Tem como dar certo? Não tem como dar certo. Mas tudo bem, ele deixou de lado. Aí ele pensou, vamos fazer uma reforma administrativa? Não dava também. Mas eu posso fazer algumas reformas que vão afetar a economia. Fez a reforma trabalhista, trabalhou por a questão do teto fiscal, do teto do orçamento, ou dos gastos públicos, melhor dizendo. Ele trabalhou isso, que isso daria uma certa dinâmica. O Temer continuou nessa estrada, mas com a perspectiva de pelo menos fazer com que essa estrada fosse pavimentada. Vamos tentar entender. Uma estrada pavimentada, os caminhões, os carros e à beira da rodovia transitam melhor ou constroem coisas. Quase dizendo, vamos mudar isso daqui, que a gente continua na mesma estrada, mas a gente tem uma estrada mais clara, mais limpa, mais segura, melhor para dinamizar a sociedade. Eu acho que aí não é produzir resultado ainda, mas pelo menos é muito melhor. Quando vem o Bolsonaro quem era? Era um indivíduo que todo mundo dizia, ele tem um discurso extremamente incisivo, não vou dizer radical, mas que tem propostas de romper com a máquina. O que o Bolsonaro representou? Ele era o corte para tentar construir uma nova estrada. Talvez nem ele tenha percebido isso. Ele não percebeu. Por quê? Porque ele estava na angústia de tentar sobreviver a um atentado, mas tentar sobreviver a todo aquele conjunto de problemas políticos que foram gerados. Tanto que, qual era o grande problema que o Bolsonaro teve? O mesmo problema que o Lula está tendo agora. Só que as pessoas tentam jogar confete no Lula, mas não jogam confete no Bolsonaro. E ele resolveu isso. Como que ele resolveu? Ele chegou de primeiro e falou, eu não vou negociar com parlamentares individualmente, vou negociar com frentes. Por que ele falou isso? Porque ele conhecia a lógica de lidar com o orçamento. E ele sabia tudo aquilo que a questão das emendas parlamentares, do debate sobre orçamento, poderia trazer de problemas. Ele disse, eu não vou me submeter a essa negociata. Não estou dizendo que ele é santo, eu estou dizendo que apenas ele tinha clareza e ele fez essa indicação. Tanto que ele ouvia o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes dizia, isso aqui é uma esculhambação. Se você for negociar, a gente faz a mesma coisa, não tem dinheiro para fazer o que é essencial. E a gente não vai conseguir base para enxugar a máquina pública. Parte expressiva do orçamento vai por causa dessa confusão que é a máquina pública. Aí o que o Bolsonaro fez? Peitou. O que os caras fizeram? Vamos criar umas armadilhas para você. E se você não ceder, você não governa. A gente, inclusive, te coloca no impeachment. Ele cometeu algumas falhas, principalmente na montagem do seu governo. Ele procurou técnicos de nível excepcional. Um cara como o Tarcísio, por exemplo, ele é um cara que jamais teria recebido chance, porque a gente pode ver, ele é tímido, ele é gentil, ele é educado, é um cara que não gosta de agredir ninguém, quer conversar com todo mundo, jamais teria recebido uma chance se não fosse dado pelo Bolsonaro, que estava procurando um técnico em infraestrutura. E o Tarcísio é bom. Eu acho que dizer que ele é bom é pouco. Tá? Ele é excepcional, mas um técnico que ele botou, ele conseguiu. Tereza Cristina, vamos colocar outras pessoas, vamos colocar o Salles, porque todo mundo bateu no Salles, mas quando o Salles foi para o Ministério do Meio Ambiente, ele não foi lá para ficar brigando com ninguém, com o FUNAI. A preocupação dele era tentar entender qual era o limite das questões ambientais que impediam o desenvolvimento e como que isso poderia ser utilizado para a corrupção, porque ele foi lá porque ele conhecia todos os problemas que as secretarias de meio ambiente trazem para as cidades. Ele saiu de uma secretaria, ele conhecia a lógica. E ele foi lá tentando. Técnicos maravilhosos. Mas ele caiu no colo do antigo União Brasil. Opa, União Brasil é recente, mas o que é a União Brasil? A junção do PSL com o DEM. Ele caiu no colo do DEM. Ora, quem estava no DEM? Rodrigo Maia, Alcolumbre, Mandetta, Onyx Lorenzoni, que foi leal a ele. Mas foi o cara que abriu para ele esses indivíduos, colocou ele com esses indivíduos. O que esses indivíduos fizeram? Vamos controlar esse cara. Então a gente quebra ele. Se ele não tivesse negociado a questão das emendas parlamentares, para dizer, tudo bem, vamos aceitar que você faça essa coisinha aí que vocês chamam de emenda de relator. A gente vai continuar dentro da linha que o Paulo Guedes der. Tá ok? Tá ok. E aí eles começaram a acomodar. Quando a gente olha, a estrada foi reconstruída ou construída? Não. Porque continuou o mesmo sistema político. Vamos olhar agora para responder a pergunta dos 100 dias do Lula. Quando o Lula chega, ele chega agora
para tentar quebrar este cara que tentava construir uma nova estrada, mesmo sem ter consciência. Eu não estou nem preocupado se ele tinha consciência ou não, porque o problema, ele representava um ponto de atração, é como um imã para atrair aqueles que queriam construir a estrada. Várias forças se uniram ali, poxa, a gente pode fazer isso. Só que exatamente por essa razão, várias forças se uniram, cada força que vem interfere nos interesses de outras 10 que estão ali, que viviam na mamata. Então, o que ocorreu? As pessoas que se aproximaram do Lula, a gente poderia dizer, é o Deep State, é o establishment. É quem? É um grupo que tomou conta da máquina do Estado ao longo de anos e anos e anos, décadas. Na realidade, eles estão ali, ó, e só foi proliferando, gerando mais gente, se articulando com outras forças que chegavam. Esses tentaram quebrar o Bolsonaro agora e olharam para o Lula, o Lula pode fazer isso. Eles se juntaram e falaram, ninguém aqui está preocupado que você tenha ou não um programa de governo. Porque o que a gente quer é afastar esse cara. O Lula disse, vinde a minhas criancinhas, porque eu quero isso também. Porque esse cara me colocou contra a parede e colocou a verdade acerca da minha existência, ou da minha natureza, ou de tudo aquilo que eu fiz, de uma forma tal que a sociedade brasileira ficou esclarecida. O que o Lula fez? Junta todo esse pessoal e mesmo assim foi eleito com 0, poucos por cento acima. Não vamos nem discutir o sistema eleitoral. Foi eleito. Perfeito. Foi escolhido. Com uma margem muito pequena. Significa que mesmo assim a sociedade brasileira não está muito favorável ao que ele queria. E ele não tinha programa de governo. Aonde que está a tua elegância? Quando você fala, é um pouco desorganizado. Eu me permito reverenciar a tua elegância, mas dizer, não é pouco desorganizado. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Por qual razão? Porque a preocupação do Lula é manter aquela imagem daqueles pontos chaves que são o retorno, aquele ideal, aquele Brasil idílico que ele supostamente construiu, mas que não construiu no ano de 2003, no primeiro mandato, com programas de inclusão social. Ele joga essa imagem, mas ele tem muitas contas para pagar. Ele tem as contas para pagar, primeiro, da demagogia, porque fez promessas, que são promessas de campanha, que ele jamais poderia ter feito sem saber como funciona a máquina pública. Porque, mas eu conheço a máquina pública. Você conhece a estrutura, mas você não sabe como ela estava por dentro. Significa que o Bolsonaro não deixou dinheiro? Deixou. O problema é que ele deixou uma política de austeridade, uma lógica de o crescimento vai se dar pelo retorno da credibilidade e pela eficiência e eficácia da máquina pública. Era essa a lógica que estava sendo implantada para construir um novo caminho. Mas ele pegou, fez propostas demagógicas. Não à toa, quando ele chega e ele assume o governo, não vem dizer que ele sabia o que estava acontecendo lá dentro. A preocupação, eu preciso de 192 bilhões. 200 bilhões a mais para cumprir, para reconstruir o Brasil. Não era para cumprir nem reconstruir o Brasil. Ele precisava disso para dar conta das promessas de campanha, que eram promessas demagógicas, porque ele não sabia o que tinha e o que não tinha. A única coisa que se sabia era que uma lógica de reduzir o Estado e aumentar a sociedade. Era isso. E isso precisava de muitos anos. Não é um mandato de 4 anos, interrompido 2 anos e meio por uma pandemia e uma guerra. Ou seja, o Bolsonaro governou 1 ano e meio. Até no caso da pandemia, que é uma crítica que eu faço de tudo aquilo que foi produzido para impedir que o governo federal governasse. E conseguiram. O que o governo federal fez? A única coisa, ser uma caixinha para jogar dinheiro para aqueles que receberam o poder de governar como se presidente da República fosse. Até prefeitos. Porque foi dado aos prefeitos o direito de estabelecer o estado de exceção. Porque ele minando cláusulas pétreas, inclusive o direito de ir e vir, é a flexibilização de direitos e cláusulas pétreas. Foi dado aos prefeitos isso. Só o presidente da República pode ter esse poder. Ninguém pode ter. E mesmo assim, depois de votação no Congresso, seja no estado de defesa, ele faz o que tem que fazer, depois o Congresso vota 5 dias depois e diz, aprovamos. Se não aprovou, acabou, não pode fazer mais nada. E no estado de sítio, que antes de fazer, ele tem que dizer o que ele quer fazer para a flexibilização dessas cláusulas pétreas sejam aprovadas no Senado, porque aí no Congresso, porque o Congresso fica olhando e dizendo, se você afastar uma linha, você vai receber o impeachment por crime de responsabilidade. Por exemplo, suponhamos que para o estado de sítio seja necessário, apenas um exemplo, não é o caso, mas monitorar uma pessoa que está num prédio. Perfeito, porque suponhamos que ele seja um terrorista. Foi dado esse poder para ele. Foi aprovado. Está lá um conjunto de agentes mirando naquele prédio. Se os agentes fizerem, aqui, está nessa direção, se os agentes fizerem assim e pegar a janela do lado, já é ilegal, é crime.
porque foi dada autorização para o estado de sítio para fazer aquilo, só aquilo pelo período específico, com poderes específicos, com capacidade específica para atuar com tais ou quais pessoas ou tais e quais situações. Por isso, o que foi dado para os prefeitos? A situação de um estado de sítio, um estado de defesa para eles. Para o governador nem se fala, para os governadores. Minaram a capacidade de governo do Bolsonaro. Para encerrar, para não estender muito, o Lula, dentro da tua elegância, está desorganizado por quê? Porque ele está querendo construir um programa de governo, pagando a conta dessa galera que se juntou para ele e está dizendo, agora eu quero meu pedaço. E aí? Qual é o pedaço? Ah, eu vou te dar esse pedacinho do bolo. Não, esse pedaço não me interessa. Eu quero mais. Ah, por exemplo, vamos pegar a Sua Excelência, a ministra Simone Tebet. Ela não imaginou que iam pagar tão barato para ela. Porque ela recebeu um ministério acessório ao Ministério da Fazenda, que muita gente brincava e dizia, é o Ministério da Irrelevância. Eu, no lugar dela, aceitaria também, porque é melhor você ter um ministério do que ter nada. Mesmo porque ela saiu esvaziada no Mato Grosso. Nossa, ela ficou a terceira colocada. Isso não significa nada. Porque ela ficou a terceira colocada com isso aqui de voto, questionada em várias instâncias, e não conseguindo fazer frente ao Bolsonaro. Porque aqueles votos que ela recebeu não superam a recuperação que o Bolsonaro teve para o segundo turno. Significa que ela não foi tão expressiva assim. Mas voltando, este é o preço. Aí ele fica dizendo, estamos voltando coisas que são maravilhosas, que estiveram no meu primeiro governo. Bolsa Família. Bobagem, Bolsa Família se manteve. Ele foi repensado, recondicionado e adaptado às condições da pandemia para depois retornar numa outra configuração. Programa Minha Casa Minha Vida. Besteira, a Casa Verde e Amarela também já existia. A questão do FIES. O FIES, que é esse crédito para os estudantes, não tem nenhuma invenção nem criatividade, nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de quem quer que seja. Isso já foi pensado durante o período de 64 até 85. Existia uma coisa que chamava crédito estudantil. Os alunos recebiam dinheiro para pagar todo o seu curso e recebiam um talão com mensalidade. Ele começava a pagar 2, 3 anos, eu não lembro agora quantos anos, e ele tinha anos para pagar aquilo. Era como se fosse a prestação de um carro. Então nada disso foi recriado, é uma criação dele. Aí ele quer, eu vou retomar esses programas que foram abandonados pelo Bolsonaro. Não foram abandonados. Nada disso foi abandonado. Foi repensado, redimensionado, reorganizado. Mas é o discurso, a narrativa que é necessária. Até mesmo para dar conta, de aí eu já encerro essa primeira manifestação, dos 3 problemas que ele tem. Conseguir organizar um programa de governo, que não tem. 2, pagar as dívidas políticas, costurando um conjunto de pessoas que vai da extrema esquerda até aquela direita mais negociadora, aquela direita que se dizem que é direita, mas não é direita. São nada, não são nada nem ninguém. E o que eles querem é apenas o seu próprio poder. Então eles têm ali, qual é o cálculo que eles fazem? Quem está de plantão? É esse? Ótimo, eu digo qual é o meu preço. Eu não quero ser ofensivo com essas pessoas, nem fazer uma analogia com determinadas profissões da sociedade. Mas veja, é mais ou menos assim. Ele diz qual é o preço, qual é o período que quer, o tempo que quer ficar, para dar o apoio ou gerar o mundo hedonístico daquele que está pagando, entendeu? É assim que faz. Então, mas são ditos como de direita. Por quê? Porque querem iniciativa privada? Não se preocupe com iniciativa privada. Se preocupe com a sua iniciativa privada e apenas a sua. Nada mais. E a iniciativa privada para eles tudo é meu, inclusive o aparelho do Estado para eu conseguir ter mais. Eles não pensam a sociedade. Mas essa é a galera que ele tem que costurar. Aí eu diria, eu tenho até pena dele. Por quê? Porque ele está vendo que os discursos contraditórios dele não têm sentido. A gente agora tem tecnologia para lembrar o que ele falou e para dizer, pô, mas se você está falando que agronegócio é fascista, você não pode chegar e dizer que o agronegócio é a salvação do Brasil. Exceto se, logicamente, você falar que o fascismo é a salvação do Brasil. Mas você não disse que você é antifascista? Todo mundo tem condição de fazer esse raciocínio lógico, porque as informações se preservaram. Ele está apenas tentando dizer que ele só fez conquistas nesse 100 dias porque todo mundo está atrapalhando. Tem uma herança maldita. Por chegar agora, eu vi um jornal, falou assim, que ele recebeu uma economia quebrada, com os juros da Selic lá em cima e com uma taxa de desemprego de 8%. Peraí, tá brincando. A Dilma entregou com 14%.
Foi isso? Eu creio, não sei se eu estou enganado. Foi com 14. Que brincadeira é essa? E com uma taxa de juros maior. E com uma taxa de juros maior. E aí e com uma inflação já querendo, ou seja, uma inflação sob controle, um empresariado tentando entender o que estava acontecendo e pensando, podendo fazer planejamento estratégico. Aí vem com essa ideia do arcabouço fiscal. Eu não sou economista, você trabalha com economia com maestria. Isso, dá para ver que aquilo eu acho que a melhor frase, e eu encerro agora para ilustrar o que foi esse arcabouço fiscal, quem disse foi a Simone Tebet. Nós já temos tudo organizado, só faltam os números. Dá para entender o que foi, né? Então. Exatamente. Bom, foram vários pontos aí importantes, né, dessa sua explicação que eu queria entender. Primeiro, na comparação. Difícil a gente não comparar, mas você comparou muito bem em relação aos ministros anteriores, mais técnicos. Neste caso, a gente não vê ministros com esta habilidade mais técnica, a gente vê ministros mais políticos, por sinal. Até a própria Simone Tebet aí, no qual você falou, né, citando aí, que deveria ter na ponta da língua justamente esses gastos, principalmente já que esse arcabouço, essa pauta econômica, ela é tão importante, porque ela substitui, né, o teto de gastos anterior, trazendo aí uma nova âncora fiscal, mas ele fala muito mais em arrecadação, sem falar como, até porque ele precisa de uma reforma tributária que precisa votar, ser passada lá no Congresso. Voltando nessas questões desses relançamentos dos programas já existentes. Minha Casa Minha Vida, que ele acabou trazendo ali um pouco mais de... relançou, vamos dizer, o programa, né, tanto do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que era Casa Verde e Amarela. Esses programas todos não precisaram passar pelo Congresso. Agora ele tem pautas importantes que precisam ser passadas pelo Congresso. Tanto o arcabouço fiscal, quanto também as MPs que estão ali, muitas delas ali nessa dependência da questão conflitual, e ele tem uma reforma tributária importante a ser passada. Nem vou falar da reforma administrativa, vamos deixar isso para a estrada nova, mas voltando para essa estrada velha. Você acredita, né, que de alguma forma Lula subestimou essa negociação com o Centrão? Esse Centrão hoje está pedindo mais do que antes? Ele tinha um poder de articulação, isso a gente não pode tirar dele ali, esse poder de articulação. Recriou vários ministérios, mas a gente vê que ele tem dificuldade em negociar. Lira já se posicionou esses dias ali, né, mostrando para ele que não tá tão fácil assim, ele não tem nem a maioria simples. Ele já sabia que ele não teria essa maioria, mas igual você falou, nós temos uma direita que ela cede em alguns momentos, dependendo muito do que você oferece ali na aprovação. Mas aonde está talvez esse erro da articulação? Subestimar essa negociação com o Centrão? 2023 não é mais o cenário de 2003? Que isso também precisa ser levado em conta em relação até à própria tecnologia que você falou. Onde que está, né? O que está faltando aí para ele realmente conseguir voltar a ter essa habilidade que ele tinha antes? Olha, fabuloso. A tua pergunta, a tua análise, porque você fez uma análise, você colocou os pontos que são essenciais. Primeiro, Sua Excelência, o nosso presidente da República, ele tem uma autoestima super dimensionada. Ele acha que ele tem capacidade de resolver qualquer problema. Por quê? Porque ele conseguiu criar uma imagem ao longo da sua trajetória de vida, a trajetória política, de que ele é aquele indivíduo que tem empatia com todo mundo. É aquele cara que consegue sentir a dor do outro. Por isso ele consegue convencer o outro. Além disso, ele foi forjado em sindicato, sabe negociar. Não vamos retirar esse mérito. Os sindicalistas sabem negociar. São bons em negociação. Tá? E por isso, ele acredita que basta ele discursar e prometer que ele consegue o resultado. Ali, qual é a grande questão? Ele vem, joga um conjunto de problemas e acha que o processo de sedução vai se efetivar agora como efetivava antes. Antes, a imagem dele ainda estava, eu diria assim, sem arranhões. Não é arranhão, não tinha quebrado o vaso de cristal. Você pode colar um vaso de cristal, mas aquilo não vai ser mais um vaso de cristal. A sua imagem já não mais corresponde àquilo que foi de 2003. Quando ele foi para negociar com esse Congresso, o que ele imaginava? Ele conhece o Congresso. Ele conhece a natureza do nosso sistema político. Uma vez, e pelo amor de Deus, quem falou isso foi ele, e eu não quero ser injusto com ele. Ele disse assim, aquela casa ali tem 300 e poucos picaretas. Foi ele que disse isso. Qual é a imagem que tem na cabeça dele? O nosso sistema político é tão ruim
que ele faz com que gere ou floresça dentro do nosso Congresso aquilo que tem de pior. Eu concordo com ele, o nosso sistema só gera o que tem de pior. Mas ele imaginou que esse pior de agora era igual àquele pior que poderia você conversar no escurinho do cinema. Você pode conversar e ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe de nada. Agora é diferente. Uhum. Você tem mais transparência ou mais questionamento e crítica da sociedade. Por ele saber que o nosso sistema é ruim e gera o que há de pior, seja porque coloca lá dentro quem não tem muita, eu diria assim, muita condição moral, intelectual ou política, você tem um sistema que você pode negociar ao ponto de que você retira das pessoas o mínimo necessário para si. Naquela época de 2003, ele podia negociar com todo mundo. Aí ele imaginou, eu posso fazer a mesma coisa agora, porque o sistema é o mesmo. O sistema é tão podre que vai gerar pessoas tão sujas quanto antes. Era essa que era a jogada dele. Ele imaginou que poderia fazer isso. Só que aconteceu o seguinte, você pode ter uma falsa direita lá. Vamos colocar que seja assim. Uhum. Quase 260, 270 parlamentares na Câmara e quase a metade no Senado. Quando você pega a direita de verdade, aquela que tem convicção, defende valores conservadores, quer uma economia liberal, e não tem ou seja, não tem nada de errado, é uma questão de uma perspectiva de vida, uma perspectiva de vida humana, social, o que quer que seja. Quando você olha, você teria mais ou menos uns 100, 110, é muita gente. Não seriam os 260 na Câmara? Uhum. Não seriam os 40 e poucos no Senado? Seria aproximadamente 20, mas é muita gente. É uma forma que esse pessoal tem capacidade de aglutinar gente como eles ou de problematizar as decisões que podem ser tomadas por aqueles que não têm muitos norteadores morais e estão ali para negociar qualquer coisa. Onde que ele errou? Ele errou que ele imaginava que ele poderia ter com todos no mesmo bloco. É tudo centrão e não é direita porcaria nenhuma, porque é aquela direita que está preocupada só consigo próprio. Ele não está preocupado com o que vai além dos jardins das suas casas. Aí foi um erro de cálculo. Aí você encontra uma eleição de presidência da Câmara e do Senado, que no Senado ele ganha, porque dá para ver que o Senado foi mais fácil. E aí dá para ver que o Senado é problemático, tá? Mesmo que tenha um grupo muito maior de gente conservadora lá dentro. Mas na Câmara, ele passou a lidar com o que há de pior para ele. Se ele tinha medo da oposição de direita, agora ele percebeu que ele tem a oposição de alguém que é forte. Isso independe de ser de direita ou de esquerda. Por quê? Porque um cara que foi eleito com mais de 400 deputados para presidente da Câmara, manda. Maior votação histórica. Maior votação da história. Esse cara manda. E esse cara tá dizendo, você não vai passar aqui se você não comer na minha mão. E ele é muito vaidoso para ir comer na mão do Arthur Lira. E o Arthur Lira tá dizendo, se você não acatar o que eu quero, você dança, meu querido. Você vai dançar, porque eu consegui... mas conseguiu com o nosso apoio. Vai ter o apoio embora. Eu tenho um suficiente. Se não é para aprovar um projeto de lei que é nosso, você vai entender aquilo que eu ouvi de um presidente da Assembleia Legislativa daqui, quando perguntaram qual é a função de um presidente. Todo mundo imagina assim, é coordenar pautas? Não. É garantir a governabilidade. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho gente suficiente para... O que você colocar aqui, eu digo, não vai. Aí você vai ter que, já que antes você não quis comer na minha mão, agora você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que sentar, vai ter que latir, virar para lá e para cá, porque eu posso fazer isso. Sabe por qual razão? Porque o barro, você não consegue entregar a tua promessa demagógica e você vai começar a ser odiado exatamente por aqueles que votaram em você. Não é aqueles que não votaram. E aí ele passou a lidar com uma realidade que ele não via. Para ir na pergunta que talvez seja aquela... Falta alguém para ele que possa fazer um planejamento estratégico? Talvez. Essa é a questão. Porque o Lula, as pessoas dizem assim, ele é inteligente. Eu acho que ele é inteligente, mas eu acho que a inteligência dele é mais um pedaço da inteligência emocional e poderia ser dito que ele é esperto. Qual é a diferença entre o cara que é esperto e o cara que é inteligente? O esperto, ele conhece esse pequeno ambiente aqui e ele sabe como sobreviver nesse ambiente. Por isso ele é esperto, ele sabe como passar a perna num, ele sabe como se desviar do outro, ele sabe como se desviar do soco, sabe como a hora que ele pode bater, isso é esperteza. O inteligente é aquele cara que vai além dessa mesa. Ele constrói cenários, ele produz estratégias com objetivo de longo prazo. Ele consegue ver que nos passos estratégicos tem momentos que precisam de habilidade tática.
que ou é dele ou é de alguém que possa estar ao lado dele. O inteligente, ele consegue montar uma estratégia ampla, com cenários bem construídos. Aí eu digo, ele tem inteligência emocional, que é aquela inteligência que consegue se organizar ou se articular com as pessoas, se relacionar com empatia. Mas mesmo a empatia dele, as pessoas estão descobrindo que ele não é tão simpático. Na realidade, é uma construção. Mas ele não tem a inteligência, ele tem a esperteza. Aí é que ele está começando a patinar quando ele encontra caras que estão dizendo o mundo é outro, a tecnologia é outra, o discurso é outro, a realidade é outra. Você quer voltar para o passado? Tudo bem, volta. O preço é esse. Você quer pagar? Ele não tem condição de pagar. Porque o preço que estão cobrando dele é poder, não é mais dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta para deixar para o próximo bloco, que eu vou para o intervalo, mas eu quero saber se a esperteza dele é maior do que o do ego dele. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. No próximo bloco, eu vou para um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta aqui no Strike, estamos debatendo 100 dias do novo governo Lula 3, né, trazendo aqui os pontos principais, né, desse balanço até então de Lula nesses 3 meses. Estamos aqui com Marcelo Suano. Suano, antes do intervalo deixei uma pergunta, você falou sobre a questão da esperteza, a gente estava falando um pouco sobre o poder ali, né, do Arthur Lira, e aí eu deixei aqui no ar a pergunta, né, se a esperteza dele é maior do que o ego do poder em si, né, de ceder ali em algum momento pro Arthur Lira. Só faço um parênteses, porque eu lembro exatamente de um dos textos que o Jair Bolsonaro enviou para casa e o Maia alterou, se eu não me engano, não lembro se foi da reforma trabalhista, de alguma delas que aconteceu, e aí o Bolsonaro teve que aceitar o texto como sendo do Maia e a gente sabia que não era. Lula tem essa capacidade de perder esse ego ou de se ajoelhar em relação ao poder de Arthur Lira? A esperteza dele passa desse ponto? Olha, eu não acho que ele tenha sagacidade até chegar a esse ponto. O ego dele é muito grande. Ele acha que ele pode resolver o problema da guerra da Ucrânia com uma roda de cerveja. Ele deveria perguntar até qual é o tipo de cerveja que eles bebem lá para saber se é a cerveja que ele quer, né? Ele acha que ele pode resolver o problema da fome zero mundial, porque era a proposta dele inicial no primeiro governo. A gente não pode esquecer, né? Ele não queria só articular o sul-sul, não. Para articular o sul do hemisfério da Terra, eu vou com uma proposta de fome zero mundial e eu vou coordenar isso. Ele acha que ele é a pessoa mais honesta do mundo,
Tá? Ele já falou isso. Ele falou isso. Né? Eu te diria o seguinte, a pior coisa que pode acontecer com um político é ele ceder à vaidade. Isso o Max Weber já dizia. O Max Weber, quando fala, ciência e política, duas vocações. Ele diz que a vocação para o político, para você se dedicar à política na prática, há alguns pecados que você não pode cometer. Dentre eles, a vaidade. Se você cede à vaidade, você não tem mais capacidade de entender o ambiente em que você está, porque você faz com que o teu ego supere a necessidade concreta que é colocada diante de ti. Eu acho que o Lula está vivendo isso. Como ele foi incensado por muitas pessoas, ele passou a achar que aquele momento que incensavam ele, porque ele estava em ambientes que lhes eram favoráveis, que aquele incenso é o suficiente para dar a ele um poder de se sobrepor a todos, porque o poder de sedução dele é gigantesco, porque ninguém consegue resistir ao seu charme, ninguém consegue resistir à sua capacidade de envolvimento. Ele tem essa imagem. Então, a vaidade o superou ao ponto dele poder perder a capacidade de articular. E ele tem que entender que, para articular, ele precisa ceder. Ele precisa ceder, inclusive, na sua vaidade, tentando incensar outras pessoas. O problema é que ele não quer incensar ninguém. Basta ver a briga que ele teve com os ministros. Até ministros que são, eu diria assim, muito bem treinados por ele para fazer aquele que, se ele falar, deita, o cara deita, rola, vem aqui, traz a mão, dá a mão. Ele consegue, mas mesmo assim ele teve brigas com essas personagens. Por qual razão? Porque ele prefere que seja dito que ele é a personalidade máxima. Mas aí tem um detalhe que é muito curioso, para mostrar que ele tem uma certa perspicácia. Ele sabe que ele não tem mais capacidade de governar. Ele já percebeu isso. Então ele quer se colocar como uma figura simbólica. Às vezes eu tenho a sensação que se aparecer, se ele conseguir ficar o primeiro ano bem, ou conseguir pelo menos garantir algumas linhas, algumas diretrizes, ele aprova uma reforma que instaure no país o semipresidencialismo. Ele seria capaz de fazer, sabe por qual razão? Porque seria dado a ele aquilo que ele mais quer. O quê? Ele precisa viajar para o mundo, se articular, tentar buscar aquele idílico prêmio Nobel, que é o que ele sempre quis. Ele quase ganhou. Tem pessoas que dizem que ele era um grande candidato. Você consegue imaginar se ele seduz uma comunidade internacional, já que ele não tem problema de governo, e todo mundo vai bater naquele que vai assumir o papel de chefe de governo, mas ele é apenas um articulador. Ele se configura como um quarto poder. Ele tem esse sonho. Ele sabe que isso é necessário. E ele sabe que isso é importante até mesmo para que a ideia que se quer de restaurar um momento, uma perspectiva do país em que implante um estado de bem-estar social, não seria isso, é quase um estado socialista mesmo, porque ele tem uma base, uma retaguarda muito forte de socialistas, que estão ali querendo implantar um estado socialista. Se ele consegue, o símbolo valeria para ele dizer, fiz a minha parte, agora o problema é de vocês, eu só vou curtir esse status de nobreza que eu ganhei porque vocês e todo esse conjunto de tolos me entregaram. Então, o ego dele é muito grande. Ele está prejudicando a sua capacidade de negociação, em especial com seus pares, mesmo porque ele quis utilizar um modelo de governança que foi muito comum na década dos 30. Não vou citar personalidades, como é que era. Você constrói a máquina administrativa. Aí o que você faz? Dá uma atribuição para um ministro. Você vai tratar do copo. Ponto. Aí você cria um outro ministério e dá para esse novo ministro a atribuição. Você vai tratar das canecas. Pô, qual é a diferença entre copo e caneca? Quando que um é uma coisa ou outra? Faz o seguinte, você trata também do copo. E você também trata da caneca. E fica olhando. Aí os dois brigam e trazem as propostas. Aí ele toma uma decisão. Quem foi o cara que é o mentor intelectual de tudo isso? Sou eu. Eu que cheguei ao meio termo. Eu que cheguei. E deixa todo mundo brigando. Só que isso vai contra os interesses do povo. Porque atrasa, não tem racionalidade, não tem um processo claro, não consulta a sociedade de verdade, porque o que um está fazendo? Os dois estão fazendo. Está um minando as informações que o outro possa ter para apresentar um projeto mais adequado. Ele tinha essa proposta. Ele tinha essa ideia quando ele começou agora. Mas ele está vendo que isso já está no limite também. Foi no teto. Porque está todo mundo se irritando.
Inclusive os apoiadores dele. Mas por que está todo mundo se irritando? Porque quando ele foi eleito a primeira vez, ele botou só uma galera de esquerda. Agora, ele está lidando com gente, está dizendo assim, eu não sou de esquerda, na realidade eu não sou nada. O que eu quero saber é, quanto que você vai me dar desse bolo aí? Porque eu quero é levar o bolo para minha família. E eu estou pouco me lixando para o país ou o que quer que seja. É com essas pessoas que ele está lidando agora. Então, até mesmo essa estratégia não está dando certo, porque está todo mundo se irritando. Inclusive, todo mundo se irritando. E falando nessa estratégia, já embalo aqui numa pergunta. Ele tem, né, como você falou, um dos pontos aí é tentado fazer essa política externa, né? Viajar bastante. Mal começou nesses 100 primeiros dias, já fez várias viagens importantes. Primeiro se aproximando com países ali da América aqui do Sul, chegou até a falar ali naquela possibilidade de uma moeda única na parte de negociação. Não foi muito bem recebido, acho que o assunto ficou meio, né, morreu meio que ali. Mas ele também fez uma viagem para os Estados Unidos com Joe Biden, agora embarca para a China, exatamente hoje, né? Embarca agora para a China, vai falar com o Xi Jinping, tem relações comerciais, chegou até a falar sobre a possibilidade de fazer o comércio com a China com uma moeda chinesa, o que pode acabar sendo visto ruim para a desvalorização até do dólar. Mas, perante isso, com toda essa bandeira de negociação com a paz por conta da Ucrânia, recentemente Celso Amorim foi meio que de bastidor para Moscou, onde ninguém ficou sabendo, só depois da volta dele. Foi lá, disse que conversou com Putin, né, mas falou sobre os fertilizantes. Mas aí, né, avaliando essa política externa de Lula, como que essa costura, né, que ele está tentando fazer com os países, como existe um risco, de repente, né, eu tô aqui mais próximo da China, no momento em onde a China está delicada com os Estados Unidos, que também é meu grande parceiro comercial. Eu defendo a paz na Ucrânia, mas eu tive contato agora há pouco com a Rússia. Eu tô aqui ao lado de países da Venezuela, negociando Nicarágua, nem quero dizer muito, entrar nesse detalhe. Mas como que você avalia essa costura, essa política externa que ele está tentando fazer, mostrar pelo menos ao mundo? Olha, Paula, fantástico você ter trazido isso. Eu vou começar com uma coisa que você disse. O Celso Amorim esteve na Rússia mesmo. Ele esteve também em Caracas. Ele está indo e ninguém fala. Ninguém fala. Sabe qual é a lógica? No primeiro governo, o Lula tinha duas personagens que realmente eram cérebros estratégicos. Um dele era José Dirceu. O outro era Marco Aurélio Garcia. Curiosamente, o Zé Dirceu era o primeiro-ministro, porque ele era o chefe da Casa Civil. Qual é o papel do chefe da Casa Civil? Ele é o primeiro-ministro, porque ele é o ministro que articula os demais projetos, sabendo o orçamento que tem e qual é a ideia do chefe. No caso do Zé Dirceu, ele deixava muito claro, no meu governo. Ele achava que o governo era dele, porque ele sabia o que estava acontecendo ali, era uma espécie de parlamentarismo às avessas ou semipresidencialismo, porque na realidade o Lula era apenas a capa. Quem escrevia o livro era ele, o Zé Dirceu tinha essa consciência. E ele era um cérebro estratégico. Veja, eu até respeito, admiro, discordo de tudo, porque para mim ele é um stalinista. Sim, claro. Mas você tem que dizer, realmente, é um cérebro estratégico. Certa vez eu fiz uma brincadeira, por favor, Sua Excelência, no caso agora Sua Senhoria Zé Dirceu, eu fiz apenas uma metáfora, né? Quando falaram, mas você admira? Eu digo, veja, dos anjos que caíram tem um que era o mais belo, o mais perfeito. Vamos colocar aqui o mais inteligente. Não é por isso que eu sou luciferiano, mas eu tenho que dizer, pelo menos, antes de cair, ele era um anjo inteligente. Quando caiu, vira alguma outra coisa. Então, eu tenho que, pelo menos, dizer, eu tenho que admirar que é o que tinha de melhor qualidade ali. Caiu, se tornou o que foi. Por que eu faço essa imagem? E por isso que eu te perguntei quem seria a falta dele na estratégia lá atrás de Lula. Mas vamos lá. É interessante. Era isso. O outro era o Marco Aurélio Garcia. Qual era a questão do Marco Aurélio Garcia? O Marco Aurélio Garcia era um marxista ortodoxo. Ele era um cara que pensava a revolução. Ele era um cara que pensava a tomada do Estado. Era um cara que pensava o Estado sendo ampliado para envolver a sociedade, organizar a sociedade dentro de uma perspectiva específica e a partir daí o Estado reflui para fazer aquilo que é necessário. E via isso da perspectiva de um único partido. O Marco Aurélio Garcia era um marxista ortodoxo. Mesmo que as pessoas digam não, era assim. Por que eu citei os dois? Porque quem pensava a política interna era o Zé Dirceu, quem pensava a política externa era o Marco Aurélio Garcia. Quem eram os ministros das relações exteriores? Eram indivíduos que, na realidade, eram meio perdidos.
O Celso Amorim foi um deles. Algumas pessoas brincavam, diziam que o Celso Amorim era um homem... Eu não quero ser ofensivo ao Celso Amorim, estou usando brincadeiras de palestras que eu ouvi de grandes autoridades. Era um homem que tinha a maior habilidade cortiça do mundo. Aí eu perguntava assim, a gente perguntava, como habilidade cortiça? Rolha de garrafa de vinho? Porque a habilidade cortiça, uma vez alguém perguntou, aí a personalidade falou, é o cara que onde chega tá sempre boiando. Por quê? Porque tudo tinha sido decidido pelo Marco Aurélio Garcia. Ele só chegava para executar. Ele era o cara secundário, porque o Marco Aurélio Garcia era a mente. Olha que coisa interessante. Cria-se um governo de 2023. Dá-se um Ministério das Relações Exteriores para um diplomata de carreira. E contrata-se ou convoca-se o Celso Amorim para ser o Marco Aurélio Garcia. Só que o Celso Amorim não é aquele revolucionário radical. Não é o cara que lida com os instrumentos da praxe política que nem o Marco Aurélio Garcia fazia. Então ele está indo, fazendo as negociações, supostamente, de acordo com aquilo que o Lula está pedindo, ou que alguém está pedindo, que até agora a gente não sabe quem é. Olha, o Celso Amorim está fazendo exatamente o que ele fazia quando tinha o Marco Aurélio Garcia. A gente não sabe. Mas o Celso Amorim está indo lá por quê? Porque ele descobriu isso? O Lula sabe? Quem que está fazendo, afinal de contas? Ninguém sabe. Naquela época em que o Marco Aurélio Garcia estava, a gente olhava e dizia, o que o Marco Aurélio Garcia está pensando? Para saber o que o Celso Amorim ia fazer. E o ministro das Relações Exteriores? Você ouve falar dos ministros das Relações Exteriores? Nada. Ninguém ouve falar. A gente ouve falar das reuniões secretas. E o Lula tentando se projetar como uma grande mente da política externa brasileira, com todo respeito. Ele não entende de relações internacionais o suficiente para ser uma grande mente. O Marco Aurélio Garcia talvez não entendesse de relações internacionais, mas ele entendia do objetivo da teoria marxista das relações internacionais, que não é uma teoria das relações internacionais, é uma teoria da revolução. A forma de articular para que se construísse uma revolução num plano ampliado, que seria o próprio mundo. Daí as práticas de integração regional, criação de órgãos que nem essa coisa que é a Unasul. Eu ouvi muito recente um cara falando, eu achei interessante, eu discordei dele, eu fiz questão de dizer no local em que eu estava, eu discordo, mas é interessante que você falou, que a Unasul está sendo recriada para ser um ponto de convergência entre o Mercosul e a CELAC. É isso. Aí ele falou assim, mas... Aí eu pensei, mas isso já está errado na sua essência, porque você está criando um órgão político para pensar como que você vai fazer a articulação e a solução dos problemas econômicos. Mas quem resolve os problemas econômicos são exatamente aqueles que estão na produção. Como que a União Europeia se construiu? É o que o pessoal chamava, foi a tese da construção da União Europeia, como é que é o nome? Já daqui a pouco eu lembro. Mas eles faziam assim, primeiro tem um problema técnico. Esse problema técnico reúne-se aqueles países que estão sofrendo esse problema técnico para apresentar uma solução concreta, viável, aplicável. Aí eles criam uma instituição para gerenciar esse problema técnico, só para esse. Aí ocorria o transbordamento. O que é o transbordamento? Outros problemas técnicos usam a mesma metodologia e vão criando outras instituições, até que chega um problema técnico que envolve as instituições, uma instituição para gerenciar as outras. No caso da Unasul, não. Começa pela master, para dizer como todos os demais devem se articular. Então você passa por cima daquilo que há de concreto, das pessoas que devem construir e resolver. Esse é o problema da Unasul. Tanto que a Unasul, a sua estrutura é para não funcionar, Paula. Eu lembro que quando foi lançado, para você tomar... Primeiro, todas as decisões têm que ser aprovadas por unanimidade. Significa o quê? Que os países têm que receber a proposta que foi acertada lá, colocar nos seus congressos, e nos congressos tem que ser aprovado tal qual está, sem emendas. Se não tiver unanimidade, você tem que dar um tempo hábil para que esse país refaça, ou se houver uma emenda, tem que ser reconstruída para voltar. Isso é o prazo de 2 anos, mais ou menos, para cada uma proposta dessa. Agora imagina que tem uma emenda, ou que tem uma reprovação de tem que começar do zero. Como é que você vai garantir a aplicabilidade de uma decisão tomada na Unasul? Não tem como.
Não existe, isso é uma balela que foi criada. Mas foi criada por quem? Foi criada por aí um cara que tem uma mentalidade estratégica, que era o Hugo Chávez, que pensava o quê? Como é que eu vou articular tudo isso para eu ser o cara? Então crio um órgão político, coloco a minha ideologia, vou lá, tomo conta de tudo e a partir daí todo mundo segue as minhas regras, porque eu vou estar impondo para todos aquilo que eu acho mais adequado. Só que agora também não tem isso. Veja, Marco Aurélio Garcia, naquela época, sabia da importância desse sistema de integração e da criação dessas instituições. Por qual razão? Porque ele é um teórico da revolução. Se você quer tomar conta de algo, você pode tomar conta. Cria um exército de proletários para fazer a revolução, ou você toma conta das instituições e cria outras, onde você vai criar normas para que todos os demais sigam. Se você tomar conta da cabeça, você dissipa para todos os demais e todo mundo segue as suas regras. O Marco Aurélio Garcia, que tinha uma mente de marxista, o Hugo Chávez, que também tinham, eles tinham essa imagem. Por isso que o Marco Aurélio Garcia sabia onde quer chegar. Agora não se sabe. A única coisa que se sabe é que o Lula quer ser uma personalidade que vai resolver o problema da guerra da Ucrânia, vai resolver o problema dos conflitos no Oriente Médio, quer resolver o problema da guerra da China com Taiwan, se porventura acontecer. Ele acha que ele pode fazer isso. Mais uma vez, a vaidade tomou conta da personagem. A vaidade está muito acima, ou seja, a ideia mítica que ele fez de si próprio já está tomando conta do processo. Isso é uma escalada do fracasso. Não tem como dar certo. Suano, papo maravilhoso. Infelizmente, nosso tempo terminou. Quero agradecer. Muito obrigada. Sempre muito boa a conversa. Sempre a gente tem ali, né, etapa 2. Já fica aqui o convite para voltar e a gente falar também sobre outros temas importantes desse governo. Obrigada pela sua presença. Paula, para mim é uma grande honra. Como eu te falei, é um prêmio que você me dá quando me convida para vir aqui. Porque isso é trazer um selo de credibilidade para mim. E eu fico muito honrado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você faz aqui. Todos vocês estão fazendo. Obrigada, a gente que agradece. Bom, o Strike de hoje fica por aqui. Não esqueça, né? Você que está aqui acompanhando a BMC News, compartilhe também o nosso link com outras pessoas. Sigam a BMC News em todas as redes sociais, nos nossos canais. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.